Então vamos lá, vamos fazer um resumo dessa rodada aí, da rodada 2 do Campeonato Brasileiro da Série B. O primeiro jogo da rodada aí foi Atlético e Criciúma. Vamos dar uma olhada pra gente ver mais ou menos o que aconteceu. Então aí, o Atlético ganhou de 2-1, gols aí do Allan Kardec no começo do jogo. O Hermes acabou fazendo um golaço aí depois, né, o Marcelo Hermes. E depois, no final da partida, o Atlético conseguiu a vitória. Se você for ver aqui por volume de jogo, até que o Atlético, mereceu, não dá pra falar que não mereceu. Mas assistindo o jogo lá, meio que complicou. Os caras demoraram pra fazer esse gol da vitória, né? O Criciúma teve uma oportunidade ou outra ali que poderia complicar, mas se for ver ali, até que foi merecido aí pro Atlético, tem que ser sincero também. Vamos dar uma olhada nas estatísticas rápidas aqui. Vamos ver. Olha lá, posse de bola 51-49, gols esperados muito mais do Atlético. Dá pra ver que é aquele jeitão do Atlético jogar, né? Até deixa o adversário com a posse de bola, mas marca em cima ali e tenta sair num contra-ataque. Teve muito mais finalização, então se for ver por resultado ali, até que foi justo aí essa vitória do Atlético. Vamos ver o Cuiabá e Avaí. Esse jogo eu assisti completo aí, não sei se vocês chegaram a assistir. Então vamos ver aqui, ó, um jogo ali que, por mais que o Cuiabá esteja jogando em casa, você pode ver que volume de jogo, volume de ataque, né, na verdade, assim, não quer dizer a posse de bola. Então teve muito mais ataque aqui o Avaí, ó, principalmente no final do jogo. Se for ver por pressão, o Avaí até teve mais próximo de fazer a virada ali no final do jogo do que o time do Cuiabá ganhar. O time deu 2-2 ali a partida. O Mateuzinho fez o primeiro gol, daí depois o Aleph Manga entrou no segundo tempo ali e acho que com 10 minutos de jogo acabou fazendo o gol e dando o passe também no último gol da partida, que deu o empate. Logo depois do gol do Manga teve um pênalti, na verdade, né? Aí o Barreto fez no final do jogo ali. Vamos ver quem foi o melhor da partida aqui. Vamos ver se... Ó, segundo o SofaScore de nota, né, o Mateuzinho do Cuiabá foi aí o melhor da partida. Vamos ver as estatísticas, ó. Jogando fora de casa ali, ó, o Avaí teve 66% de posse de bola. Embora o Cuiabá teve lances mais perigosos, né, 2,46 aí, gols esperados contra 1,22, mas pode ver que o Avaí aí foi muito mais para cima do Cuiabá, sem respeitar o Cuiabá aí, jogando fora de casa, e acabou arrancando um empatezinho e ficou barato, hein? Ficou barato aí pro time do Cuiabá. Aqui o Matheus Sabino comentando aqui, ó, essas estatísticas do Cuiabá com o Guto de técnico não é por acaso. Inclusive, você assistindo o jogo, Matheus, esse daí foi o único que eu assisti mesmo. Cara, é incrível como o Guto consegue ser previsível, cara. É previsível ali no final do jogo, não tinha nada de novo, nenhuma alternativa, mesmo jogando em casa com o Cuiabá. Aí o Avaí foi pra cima e quase ainda conseguiu fazer o seu golzinho no final ali e virar a partida. Vamos ver aqui a partida do Coritiba, a gente já falou bastante sobre ela. A informação vou colocar aqui só pra gente ver aqui, ó, o Avaí jogando um 4-2-3-1, o Coritiba a gente sabe que não é bem assim, né, que está num 4-4-2, mas a gente sabe que não é bem assim, é num 4-3-3 quase ali, com o Josué um pouquinho mais avançado, chegando próximo do Gustavo Coutinho. Vamos ver quem foi o melhor da partida aí, segundo o SofaScore. Tá ele, Josué, 8.4, 2 assistências, não poderia ser de outra maneira. Vamos ver as estatísticas. Curitiba aí teve 46% de posse de bola contra 54% da Chapecoense. Jogo bastante disputado, gols esperados. Eu acho que até esse número da Chapecoense está quase igual ao do Curitiba, por causa daquele lance que o jogador, no primeiro tempo, né, que o jogador perdeu de cara pro gol. A gente não pode esquecer desse lance aí da Chapecoense, então acaba jogando lá para cima esse valor aqui, mas ficou empatado. Ó. Grande chance, provavelmente, da Chape foi esse. 24 finalizações da Chape, eu acho que muito, que até o pessoal, eu não lembro quem comentou ali no chat, né, que viram que o Pedro Rangel até estava meio sem segurança, né? Começaram a arriscar bastante de fora da área, ainda bem que não tinha ninguém com o pé calibrado ali. Então 24 finalizações da Chapecoense contra 14 do Curitiba, defesa do goleiro 4 do Curitiba, 2 da Chapecoense, o resto escanteio ali ficou 7-4 para a Chapecoense. Agora o número de faltas que chamou bastante atenção, né? 15 faltas aí para a Chapecoense e 8 para o Curitiba, um número bem abaixo aí da média geral. Vamos ver a próxima partida, quem que é aqui? Passou o Coxa, Amazonas e Ferroviária. Deve ter sido um jogaço, pessoal. Infelizmente eu não aproveitei, não consegui ter a oportunidade de assistir esse jogo aí, mas dá pra ver aí, ó, que foi um 0-0, mas
principalmente no segundo tempo, e mais no segundo tempo, o Amazonas esteve até mais próximo do gol do que a própria Ferroviária, aí acabou subindo da terceira divisão para a segunda, a Ferroviária, tá aí com 2 empates. Melhor do jogo, Denis Júnior da Ferroviária aí com 8.3. Vamos ver as estatísticas. Olha lá, o Amazonas jogando em casa ali, 63% de posse de bola contra 37% da Ferroviária. Gols esperados ali, muito mais do Amazonas. Chances de gol criadas aí também. Finalizações 16-9. Deu para ver que o Amazonas macetou, mas acabou ficando só no empate. Vamos voltar lá na Ferroviária, que o pessoal falou que o Pomba jogou, eu não estava esperando ele nem de titular, estava procurando direto na reserva. Aqui, ó o craque aqui, ó. Wesley Pomba jogando pela esquerda, né, no Coritiba, até acho que atuou mais pela direita ali, jogando pela esquerda, teve uma nota aí de 6.5, valeu galera. Vamos lá, qual que é o próximo jogo? Novo Horizontino, nosso próximo adversário, aí, e o Volta Redonda. Novo Horizontino com muito mais volume de ataque aqui do que a Volta Redonda. Melhor da partida, o Rafael Donato do Novo Horizontino, 7.9. Vamos ver a formação, que vocês sabem quem fez o gol. Tá escrito ali, ó, o nome dele, Robson de pênalti aos 57 minutos. Então aí até estava pesquisando sobre o Novo Horizontino, ele vem jogando ali com uma linha de 3 atrás, então fazendo um 3-4-3. O ataque não é bem assim como está, né? O Robson jogando um pouquinho mais centralizado, o Friso jogando na esquerda e o Vagninho pela direita. Então é mais ou menos esse time que vai enfrentar a gente. Vamos ver as estatísticas do jogo aqui, ó. Novo Horizontino com mais posse de bola, mas pouca coisa, 54-46, mas muito mais gols esperados, teve mais oportunidades, 4 grandes chances aí, ó, 19 finalizações contra 3, foi 1-0, golzinho de pênalti, mas dá pra ver aí que o Novo Horizontino teve muito mais volume de jogo. Operário e Goiás, Operário, saiu ganhando aí com o gol do Rodrigo e depois acabou tomando a virada no finalzinho, cair jogando em casa, balde de água fria. Acho que o jeito que foi perdido esse jogo aí não era para perder até, mas enfim, azar dos caras. Para ver que foi um jogo bastante disputado aqui, mas o Goiás na segunda etapa teve mais volume de jogo e por isso também conseguiu seus 2 gols no finalzinho aí, frustrando a sua torcida. Melhor da partida, Diogo Caito. Então vamos lá para as estatísticas. 52% de posse de bola para o Operário, jogo bastante disputado aí, ó. Chances, gols esperados também, um valor muito próximo ali, sendo que o Goiás teve uma chance mesmo clara de gol, né? As outras não foram tão claras, mas acabou saindo um golzinho ali. 12 finalizações pro Operário, 5 pro Goiás. Dá para ver que o Operário, principalmente no primeiro tempo, aí deve ter tido um volume maior. Vamos ver só do primeiro tempo aqui, ó. 8 só no primeiro tempo. Aí se for contar o segundo tempo, ó, finalizações já equilibraram ali. Então tá aí o Operário, até que teve um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo abriu as pernas aí e viu o time do Goiás virar na sua própria casa. Atlético e CRB também, um jogaço de bola aí que eu infelizmente não pude acompanhar. Dá pra ver que o Atlético, por mais aí que perdeu o jogo, teve um certo volume, principalmente no primeiro tempo, aí um volume de ataque, né? Segundo tempo o CRB até começou um pouco com mais ataque aqui, mas no final também terminou equilibrado e foi no finalzinho aí, nos 90+1, que saiu o gol do CRB. Deve ser esse pontinho azul aqui, o último ataque do CRB, o melhor da partida, Danielzinho. Vamos ver as estatísticas do jogo. 51% de posse de bola, então, para o Atlético, um jogo bastante disputado aí, ó. O Atlético com mais gols esperados, 2.66 contra 1.44 aí do CRB. Finalizações, ó, 17-17, e foi mais ou menos por aí, um jogaço de bola que infelizmente não pude ver. Vamos ver os últimos 2 jogos, aqui é o Remo e América Mineiro. Olha lá, dá para ver que o América Mineiro esteve muito mais no ataque do que o Remo, mas o que vale é bola na rede, né? Os 2 momentos aqui que o Remo teve mais volume de ataque acabaram saindo os gols. O América Mineiro que pressionou pelo jeito aqui o jogo inteiro, vamos ver melhor aí nas estatísticas do jogo, mas acabou saindo derrotado e o Remo ganhou em casa a sua primeira partida. Deixa eu ver aqui, melhor do jogo, Pedro Rocha, olha ele, fala do homem. Vamos ver as estatísticas do jogo aqui, ó. América Mineiro, pelo que a gente já tinha visto de volume de ataque, né, volume de posse de bola também, 74% pro América Mineiro, 26% aí pro Remo,
Gols esperados, quase nada. O do Remo teve muito mais. Ou seja, o Remo, quando tinha posse de bola, era mais perigoso. E nas suas 2 chances criadas aí, ó, acabou marcando 2-0. Finalizações 12-14. Nesse quesito um pouco mais equilibrado. Acho que o Remo deve ter jogado ali, pelo que a gente tá vendo, mais num contra-ataque, conseguindo fazer as suas finalizações. Mas ó, o goleirinho salvou também, hein? 6 defesas aí do goleiro contra uma do goleiro do Atlético, do América Mineiro. Então o América Mineiro aí, ó, forçou, mas quem ganhou mesmo foi o Remo, jogando no contra-ataque em casa e fez a festa da torcida. Vamos ver o último jogo? Acabou encerrando ali, esse daí, ó, teve golzinho no final, ó. Alexandre Jesus fez aos 11 para o Botafogo e o Atlético Goianiense é o melhor ataque do campeonato até agora, muito pelo primeiro jogo deles, né? Aqui fazendo golzinho no tempo extra, mas dá para ver que o Botafogo, ó, pressionou ali os minutos iniciais, fez o gol aos 11 minutos, terminou a primeira etapa um jogo equilibrado, e no segundo tempo só deu o Atlético Goianiense. Até pelo volume de ataque ali, foi pouco até esse empate aí pro Botafogo, acabou saindo barato. Melhor jogador da partida, Pedro Henrique, do Atlético Goianiense. Vamos para estatísticas? Vamos lá, 36% de posse de bola para o Botafogo e 64% aí para o Atlético Goianiense. 1.34 chances de gols aí esperados para o Botafogo e 0.78 para o Atlético Goianiense. 2 grandes chances aí para o Botafogo, uma para o Atlético Goianiense. Finalizações 12-18. Ó, dá para ver que o segundo tempo aí do Atlético Goianiense... vamos colocar só o segundo tempo para ver? Vamos lá. Finalizações 9-1 no segundo tempo. Dá para ver aí como o Atlético Goianiense pressionou bastante. Acabou fazendo um golzinho, faltou mais um aí para virada. Se tivesse que ter tido um vencedor, até pelos números ali, eu acho que seria Atlético Goianiense. Vamos puxar a classificação então para a gente dar uma olhada. Então tá lá, os Poodles em primeiro aí com 2 vitórias, tem um golzinho a mais marcado que o Coxa, por isso está na frente. Coritiba vem logo em segundo, mas tá bom, né? Não dá para reclamar. CRB e Goiás aí fechando os 4 que subiriam se terminasse hoje o campeonato, e são os 4 times aí que tem 6 pontos, né, que estão na zona aí de classificação. Aí na zona do Agrião já começa a puxar ali Atlético Goianiense, o Remo, Cuiabá, Novo Horizontino, o Operário perdeu grande chance aí de subir na tabela, Vila Nova, América Mineiro, Avaí, Ferroviária, aí o pessoal que só tem um empatezinho, o Botafogo de Ribeirão, o Amazonas, e daí o pessoal que não venceu nenhuma, olha lá, o Criciúma não venceu nenhuma, Chapecoense não venceu nenhuma. Então o pessoal aí que tem um certo nome, uma certa camisa aí para uma Série B, ainda não venceu no campeonato, tem que começar a correr atrás, espero que não seja contra o Coritiba. Então aí para fechar, Paysandu, Volta Redonda e o Atlético, os últimos colocados.